Fala, imigrante! Douglão na área e hoje eu vou falar sobre 5 fundos de investimento que estão na minha carteira, prometeram e cumpriram, ou seja, estou indo muito bem com esses fundos, top 5 aqui da minha carteira. Vamos lá para a vinheta e eu vou te mostrar quais são. Em primeiro lugar, CPTS11, é um fundo de papel, Capitania Security é o nome dele, é um fundo que eu tenho há mais de um ano e ele vem me pagando aí muito bem todo mês. Eu lembro que quando eu comprei ele ainda tinha o B, não, o sufixo, que significa que ainda era comercializado no mercado de balcão, olha só. Então eu comprava ele ainda como CPTS 11B e depois ele entrou para o mercado normal e aí começou a ser comercializado somente com o nome CPTS 11. Bom, o que ele tem de legal? Ele oscila ali em torno de R$100, o meu preço médio está em R$ 97,95, ou seja, eu estou abaixo do preço hoje, então significa que eu estou já com um leve lucro sobre ele. E ele vem pagando exatamente R$1. Na última vez que ele pagou, ele me deu R$1 por cota, o que vai dar para quem comprar hoje. Hoje ele está custando exatamente R$100 também, então dá 1% exatamente de retorno. Eu tá dando um pouquinho mais porque meu preço médio está um pouquinho abaixo, 97, então isso me traz um pouquinho mais de dividendo em relação percentual, ok? Agora, olha que legal, se eu pegar as 12 últimas parcelas que ele pagou, ou seja, os 12 últimos aluguéis, ele pagou 11,45%. E o que eu acho muito louco disso é que eu aproveitei alguns momentos que a gente teve aí de baixa dos fundos imobiliários, principalmente quando o Paulo Guedes foi lá, falou que ia taxar dividendo, eu fui lá, aproveitei e comprei um monte de dividendos, esse foi um deles, então eu consegui baixar meu preço médio e agora eu tô colhendo bons frutos dele. Em segundo lugar, CXCE11B. Bom, esse B eu já falei que é do mercado de balcão, ele é um fundo que tá ali numa categoria intermediária e é um fundo que para mim é de risco moderado para alto, tá? Por quê? Porque ele é um monoativo. O que significa isso? Significa que ele só tem um prédio dentro do seu portfólio e esse prédio é o prédio da SEDAI. SEDAI é a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, é como se fosse a Sabesp do Rio de Janeiro ou a Sanepar do Rio de Janeiro, né? Ou seja, é a companhia que distribui a água para o Rio de Janeiro. Por que eu comprei esse fundo e por que ele está na minha carteira? Bom, primeiro porque ele está pagando um DI maravilhoso, né, de mais ou menos 1%. Eu tô há tanto tempo na carteira que ele tá me rendendo e ele vem me rendendo muito bem, então não tenho que reclamar dele. Ele nos últimos 12 meses ele pagou 10,73% de dividendo, um dividendo muito acima da minha média ou do que eu busco, que é de mais ou menos 6% ao ano. Então também tá de parabéns. Ultimamente ele deu uma boa caída, mas o que eu fiz? De novo, eu aproveitei essa instabilidade, essa volatilidade dele e comprei mais papéis, baixando meu preço médio. Então hoje o fundo está mais ou menos sendo negociado a R$86 e meu preço médio está em 85. Ou seja, eu comprei lá quando estava abaixo de R$80 e consegui reverter aquele provável prejuízo que eu poderia ter com ele. Então por enquanto tá ok, tá estável, tá me dando lucro e tá bom, não tenho que reclamar dele. Existem dois grandes riscos que eu considero para esse fundo. O número 1 é que ele foi alugado para a SEDAI há 10 anos atrás e esse contrato de 10 anos está acabando e vai acabar agora em setembro de 2021. Porém, a SEDAI já manifestou interesse em continuar no prédio e refazer o contrato. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso, porque a gente tem uma provável estabilidade de mais 10 anos pela frente, no mínimo, né? Então, se isso acontecer, se o contrato for renovado, a gente não tem que se preocupar. O maior risco é se caso eles entrarem em alguma discussão e esse contrato não ser renovado. E o risco número 2 é que a SEDAI acabou de entrar num processo de privatização, teve até um super show lá no Rio de Janeiro, saiu em tudo quanto é notícia sobre isso, sobre a privatização da SEDAI. E isso me trouxe um pouco de preocupação. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que a SEDAI privatizada agora funcione melhor e a gente tenha até mais garantias de que eles fiquem lá mais tempo, ou pode ser que eles acabem encrespando, vamos dizer assim, na localização atual, com o preço atual, eles podem achar que o aluguel está muito caro. Então assim, quando a gente sabe que é um meio privado, as ações são mais rápidas, então pode ser que eles acabem querendo pesar um pouco mais, pressionar um pouco mais o fundo na negociação de aluguel e outras coisas, então isso pode fazer com que o preço dela não seja tão atrativo nos próximos meses. Outra coisa que eu acho bem importante falar é que ele tem uma liquidez muito baixa, ou seja, ele é um fundo que não é muito fácil de se vender, é claro, também não muito fácil de comprar. A troca de mãos é muito pequena na bolsa, tá bom? MXRF11, o nome já diz Maxi Renda e eu gosto muito dele, por quê?
Porque ele é um fundo que qualquer um consegue comprar na bolsa. Hoje ele custa mais ou menos R$10. Para você comprar uma cota, você só precisa ter um deilão no bolso que você já pode comprar um fundo desse daí. Gosto muito dele porque ele vem também trazendo uma rentabilidade relativamente estável a um preço barato. Então dá para você comprar muitas cotas, né? Ou seja, você pode montar uma posição maior e isso também te traz um pouco mais de liquidez. Por quê? Porque você não precisa se desfazer de muitos papéis. Às vezes você quer vender só um pouco, você tem possibilidade de vender uma quantidade maior. Diferente de fundos que às vezes custam R$200, se você se desfizer de um papel, você já está se desfazendo de R$250 daquele fundo. Então é um fundo meio... Os fundos mais baratos são mais fáceis de vender e mais fáceis de comprar. Se a maioria pensa assim, você vai ver que ele tem muito mais negociação na Bolsa de Valores. Fundos mais baratos tendem a ter mais negociações na Bolsa de Valores. Ultimamente ele vem pagando na média de 0,7 do meu investimento. E interessante é que ele vem cumprindo a média, ou seja, ele vem pagando com uma certa estabilidade. De vez em quando solta um prêmio a mais ali, então acaba tendo um rendimento um pouquinho maior que 0,7 e tá ótimo, é o que eu preciso mesmo. Me deixa super feliz esse fundo. Eu tenho ele há 9 meses e até agora eu recebi 9,44%. Ou seja, muito mais do que os 6% que eu tinha como meta na minha carteira de fundo. Então tá ótimo, ele tá acima da média e tá me pagando super bem, bonitinho. Eu tô mais ou menos com o preço dele de 10,5 e ele tá mais ou menos sendo cotado hoje a 10,30. Então um pouquinho acima do preço que eu paguei também nele. NSLU11, Nossa Senhora de Lourdes, é um fundo também muito controverso. Para loucura de quem fica dando sugestões aí, esse fundo ele deixa muita gente preocupada. Vamos lá, ele é um monoativo, ou seja, tem só um prédio dentro do seu portfólio. Porém, o que me deixa um pouco mais seguro e o que me fez investir nele foi justamente por ser um ativo de hospital. Bom, gente, vocês sabem que hospital não é uma coisa assim que desaparece tão rápido, não é uma empresa que é tão fácil falir. Então, a gente sabe que a demanda por saúde tem aumentado muito, principalmente com a Covid e com a demanda repreendida, nessa demanda estocada que a gente tem de cirurgias eletivas e tudo mais. A gente sabe que daqui a pouco, a hora que os hospitais voltarem ao normal, a gente vai ter uma demanda reprimida muito grande e isso vai fazer com que os hospitais tenham uma longevidade maior. Então isso também me ajuda, me deixa um pouco mais sossegado. Eu demorei para entrar nesse fundo. Quando eu conheci ele me chamava muita atenção, mas eu demorei para entrar porque ele estava numa tendência de queda no seu preço. Eu esperei ele bater o preço mínimo e aí eu comprei. A hora que eu vi que ele formou um suporte, começou a andar de lado, foi a hora que eu investi nele. Então hoje ele custa R$260 e quando eu entrei nele estava custando mais ou menos 257. Ou seja, eu estou com R$3 de lucro por cota nesse fundo. Eu recebi apenas 4 aluguéis até agora e eles somados dão 2,81%. Ou seja, mais ou menos 0,7 ao mês de rentabilidade, o que também está acima da média, acima do que eu espero. A liquidez dele é horrível, ele não é um fundo muito conhecido, ele não é um fundo muito comercializado, talvez pelo seu preço relativamente alto, de mais de R$200, mas ele está ali estável nesse preço, não sai desse preço faz um bom tempo e é um fundo que vem cumprindo o que prometeu, que é uma rentabilidade boa para mim. E por último, eu tenho BBRC11, é o fundo do Banco do Brasil. É um fundo de 20 agências, 20 prédios que estão alugados para agências do Banco do Brasil. E o que é legal nisso? Além de ter 20 imóveis, que eu acho muito bom, uma diversificação muito boa, os 20 imóveis estão em regiões muito boas de São Paulo, regiões altamente aglomeradas, muita gente aglomerada ali, densidade demográfica altíssima, ou seja, são prédios que têm um ótimo valor e provavelmente não vão fechar tão cedo, porque o maior medo de fundo de investimento é você ter o seu prédio não alugado, ou seja, vacante, né, quando você tem uma taxa de vacância alta. E o fundo do BBRC11 tem uma taxa de vacância baixíssima, uma taxa de ocupação alta, e ele tem essas agências muito bem localizadas, ou seja, é muito pouco provável que elas vão fechar. Se vai fechar a agência, porque muita gente está com medo de fechamento de agências por causa da Covid, por causa do aumento de bancos digitais e de operações digitais, né? Tem muita gente com medo de que os bancos, que as agências tradicionais vão sumir. Na verdade, eu imagino que elas não vão sumir, pelo menos não no curtíssimo prazo e nem num prazo tão pequeno assim, mas se elas começarem a desaparecer, eu creio que São Paulo, nessas localizações, vão ser as últimas, porque são áreas extremamente com grande passagem de pessoas e tudo mais, e isso faz com que a demanda ali seja
estável, tá bom? Ele é um dos mais antigos que eu tenho na minha carteira, ele me pagou 7,5% nos últimos 12 meses, tá acima da média, não é tão bom igual os outros, considerando a rentabilidade, mas ele tem me pago uma boa porcentagem, acima da média ainda, e eu tô feliz com ele, apesar de eu estar num leve prejuízo, pois meu preço médio é de R$ 122 e agora ele custa 112. Então, eu ainda estou com o preço abaixo, eu estou deficitário nesse fundo, eu estou perdendo com ele, se eu vendesse ele eu já teria prejuízo, mas como eu já tenho ele há muito tempo, o que eu já ganhei de dividendo está zerando o meu prejuízo, então eu estou tranquilo, não preciso vender, não preciso ficar desesperado, eu poderia aproveitar agora e comprar um pouco mais para aumentar minha participação nele. Eu não estou comprando porque eu estou comprando outros que estão me dando mais retorno, mas em algum momento eu vou aproveitar uma graninha e vou comprar um pouquinho mais desse fundo para manter na minha carteira por um bom tempo. Bom, esses foram 5 fundos que eu tenho aqui com os melhores índices de dividendos, os que vêm me pagando muito bem e os que me prometeram, porque quando eu comprei eu estava acreditando ali numa promessa, eu fazia minha análise e eu tinha um esperado, né? Eu tinha um DY esperado ali, um rendimento esperado, e eles vêm cumprindo esse rendimento ou até dando mais do que eu estava esperando como rendimento. Então nos últimos 12 meses a minha carteira está muito bem balanceada e eu estou feliz ali, está acima da média do que eu estava esperando, e esses são 5 principais da minha carteira que estão me dando melhores rendimentos aí. E espero que, se você tenha gostado, você aperte o botão do like e, claro, se inscreva no meu canal para acompanhar a minha carteira, porque mês a mês eu vou lá, vou falando da minha carteira, vou sempre atualizando vocês, mostrando o que tem de melhor aí. E também quero deixar muito claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra. Você viu que alguns eu comprei há muito tempo atrás, o preço médio está abaixo do preço atual, tá? Então não é uma recomendação de compra, são fundos que eu estou mostrando que tem qualidade, mas você deveria fazer sua própria análise e ver se vale a pena ou não eles entrarem na sua carteira, tá bom? É isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!